Que domingo maravilhoso, que semana contagiosa que nós já estamos começando essa semana assim debaixo de muita glória, de muita unção, de muito louvor, de muita adoração, de muita convicção de coisas grandes que irão acontecer essa semana. Eu quero profetizar sobre a tua vida essa semana, profetizar que essa semana será uma semana diferente da tua vida, será uma semana de coisas que vão acontecer de repente na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra, porque essa semana será uma semana especial, uma semana de coisas que ainda não aconteceu, que vão começar a acontecer essa semana sobre a tua vida. Toma posse disso em nome de Jesus. A tua célula será impactada, a tua vida, tua casa, tua família. Por que tudo isso, pastor? Porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e o Espírito Santo, Ele está agindo, Ele está movendo, Ele está convencendo, Ele está dirigindo, Ele está revelando, Ele está realizando maravilhas. Aleluia, glória a Deus. Você tem que crer nisso, irmão. Sabe, eu estou aqui no meu coração e Deus está falando: filho, essa semana vai ser uma semana diferente. Tem alguma coisa especial aí para acontecer. Aleluia. Se coloque debaixo do manto, debaixo da palavra. Aleluia. Se coloque aí debaixo, meu irmão. A flecha está saindo daqui, entrando no teu coração, dizendo assim: ei, tem coisa que está acontecendo aí. Aleluia, aleluia. E hoje, dando continuidade à nossa série Alcançados para Alcançar. E hoje eu quero falar sobre alcançados pela ressurreição. Interessante que, e é proposital evidentemente, que hoje é o dia em que nós estamos sentados figuradamente à mesa do Senhor para tomarmos a ceia do Senhor, né? Tem alguns que dizem: a santa ceia, pastor. Santos somos nós, irmão. A ceia é do Senhor, amém? Aleluia. E nós, como santos, estamos tomando a ceia junto com Ele, sentado à mesa, porque Ele nos resgatou, Ele nos limpou, Ele nos purificou, aleluia, Ele nos resgatou, Ele nos tornou uma nova criatura, e Ele nos permitiu ter acesso direto ao trono do Pai, Ele nos permitiu, Ele nos convidou a sentar à mesa com Ele, para tomar da ceia dEle. A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não apenas morreu na cruz por nossos pecados, Ele também ressuscitou. E nós temos vários textos que vocês conhecem nos evangelhos. O evangelho de Mateus, capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24 e João, capítulo 20. Nós vemos ali essa história contada, e todos aqui conhecem a história da ressurreição de Cristo, registrada nesses 4 evangelhos. Apesar da morte de Jesus ser muito, atualmente principalmente, e o desenvolvimento da história da igreja, ela ser mais mencionada, muitas vezes até mais valorizada que a ressurreição, mas na verdade, irmãos, isso não está correto. Por quê, pastor? Porque a igreja primitiva, a ênfase dela não era na morte, era na ressurreição. Amém? Se Jesus só tivesse morrido e não ressuscitado, nós não estaríamos aqui recebendo vida. Nós não teríamos vida. A ênfase do testemunho da igreja primitiva estava na ressurreição de Jesus e não em sua morte. Atos capítulo 1, versículo 22, se refere ao fato dos apóstolos estarem à procura de um homem que ocupasse o lugar de Judas Iscariotes. E o grupo diz exatamente isso, Atos 1, 22, é necessário que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Em sua grande primeira pregação, Pedro disse: Deus, sua primeira grande pregação, ele não falou da morte, ele falou da ressurreição. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Atos capítulo 4, versículo 33, eu estou citando Atos, porque o Atos é o livro da história da igreja primitiva, é o início da igreja. Capítulo 4, versículo 33 diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles não testemunhavam da morte, eles testemunhavam da ressurreição, porque a ressurreição trouxe vida, e vida
em abundância. Amém, queridos? Tendo em vista essa importância, a mensagem de hoje que eu estou compartilhando com vocês, nós iremos compartilhar alguns benefícios da ressurreição na vida das pessoas que já foram alcançados por causa dessa ressurreição. A minha vida, a sua vida. Talvez existam aqui pessoas nessa noite que ainda não foram alcançados, que não entendem ainda o poder da ressurreição. As Escrituras dizem que Jesus, meu irmão, Ele ressuscitou ao terceiro dia para trazer vida e vida em abundância. Amém? E o Espírito Santo está aqui para poder iluminar você, abrir a tua mente e fazer você entender o poder que há na ressurreição. E por que, pastor, a ressurreição de Jesus foi considerada tão importante pela igreja primitiva? Por quê? Quais são os significados e consequências dessa ressurreição na vida de quem já foi alcançado por ela? Pessoas que já foram... O que acontece? Primeira coisa, irmãos, é que a pessoa que foi alcançada por essa ressurreição, ela entende que a ressurreição de Jesus valida o seu sacrifício na cruz. Se Jesus tivesse somente morrido na cruz e não tivesse ressurreto, se Ele não ressuscitasse, a morte dele seria em vão. Mas a ressurreição valida o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. O que Paulo quis dizer com esse texto? Paulo quis dizer que a ressurreição de Jesus é que autentica, realmente, que valida, realmente o seu sacrifício. Ou seja, irmãos, se não houvesse a ressurreição, nós ainda continuaríamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Por isso Jesus ressuscitou. É exatamente isso que o texto diz. A ressurreição era uma sequência necessária à morte. E nesse sentido, Paulo fala aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para o quê? Para a nossa justificação, para justificar cada um de nós, para nos tornar salvos, para nos tornar justos diante de Deus. A palavra justificação aqui é sinônimo da palavra salvação. Se refere exatamente que nós fomos declarados justos em Deus por Cristo, quando Jesus ressuscitou. Não apenas, irmãos, a obra de Jesus, não apenas a obra de Jesus, mas também nós que estamos realizando a sua obra, é validada pela ressurreição. De acordo com o apóstolo Paulo, sua identidade como filho de Deus também foi validado. Também foi validado por causa da ressurreição. Olha o que diz Romanos capítulo 1. Mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Jesus, o nosso Senhor. Você só é chamado de filho por causa da ressurreição de Cristo. Por causa da ressurreição de Cristo. E nessa passagem, Paulo está destacando a importância dessa ressurreição. Ele argumenta exatamente isso, que a ressurreição é a prova definitiva de que Jesus era filho de Deus. Nem a ciência, ninguém pode contestar essa verdade. Por quê, pastor? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não só ressuscitou, mas antes de ser assunto ao céu, antes de subir ao céu, Jesus apareceu aos seus discípulos. Jesus apareceu a uma multidão de pessoas antes de subir ao céu, para validar, para declarar a sua morte e a sua ressurreição, a vida, e que cada pessoa que nele estivesse, se tornaria filhos de Deus. Por isso que a palavra diz, meu irmão, que nós éramos criaturas, mas nos foi dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
A segunda coisa que nós entendemos aqui, quando somos alcançados por causa dessa ressurreição, entender que a ressurreição de Jesus possibilita uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez, eis que surgiram o quê? Coisas novas. Então perceba, se uma pessoa nasceu de novo, o que vai surgir na vida dela? O que vai surgir? O que o texto diz? O texto diz que vão surgir coisas novas. E as coisas velhas, elas ficaram para trás. Tudo se torna novo na vida de uma pessoa que está em Cristo. Que está em Cristo. Você está em Cristo? Estou, pastor. Você é seguidor de Jesus? Sou. Então, a sua vida, ela tem que ser revestida e evidenciada de coisas novas de Deus acontecendo na tua vida e através da tua vida. Coisas novas. Diz o texto em 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para Pedro, irmãos, o cristão, ele só pode ser regenerado, ele só pode nascer de novo por causa da ressurreição de Jesus. Só. E aí, nesse sentido, Romanos, Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, no capítulo 6, olha bem esse texto, preste bem atenção nesse texto. Fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Você é uma nova criatura? Sou pastor. Então o que o texto diz para você? Que agora você tem que viver a sua vida para Deus. Você não entendeu ainda. Tudo na tua vida tem que ser voltado para Deus. Seu trabalho, seu casamento, seu lar, sua vida na escola, sua vida com os colegas, sua vida dentro de casa, sua vida no emprego, tudo tem que ser voltado para Deus. Nada pode fugir disso. Você nasceu de novo para viver para Deus. Coloca isso na tua mente, no teu coração. Eu nasci de novo para viver para Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entende isso, você precisa tomar uma decisão nessa noite. Se você ainda vive uma vida em que essa vida, seja no emprego, seja no lar, seja no casamento, seja na escola, em qualquer lugar, você não coloca Deus como prioridade em todas as coisas, então você não nasceu de novo ainda. Porque quem nasceu de novo, ele vive para Deus. Tudo que ele faz pensando em Deus. Tudo que ele estuda pensando em Deus. Olha, eu vou ser advogado, eu vou ser um advogado para Deus. Olha, eu vou ser um engenheiro para Deus. Olha, eu vou ser um jornalista, vou ser um jornalista para Deus. Eu vou ser um arquiteto, vou ser um arquiteto para Deus. Eu vou ser um pedreiro, vou ser um pedreiro para Deus. Tudo que você faz, tudo que você é, o texto diz que você passa a viver para Deus.
é para Ele, tudo. Teus pensamentos para Ele, tua vontade para Ele, teus sentimentos para Ele. Ele é a razão da sua nova vida. Amém? Não são as coisas, nem as pessoas, nem seus ideais. Não. Tudo é Ele. É para Ele, por Ele e por meio dEle. Então a pessoa que tem um entendimento que nasceu de novo, eu nasci de novo, pastor, eu sou uma nova criatura, e não vive sua vida para Deus, então ele ainda não entendeu, ou ele ainda não nasceu de novo. Mas eu quero acreditar que você está aqui, mesmo que você não tenha tido esse entendimento, agora o Espírito Santo está te fazendo entender. Por quê? Porque tem coisa na tua vida que você ainda não vive para Deus. Então você precisa, a partir de hoje, fazer o quê? Colocar essa coisa para viver para Deus. Se isso que você vive não é para Deus, e você sabe que Deus não aceita isso, então você tem que largar isso. Você tem que deixar isso. Por quê, pastor? Porque você é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher. Amém? E agora, pastor, você vive para Deus. Você não vive mais para você. Por isso que você entende agora quando Paulo fala aos irmãos lá em Gálatas, quando ele fala lá em Gálatas, você consegue conectar um texto com outro texto? Você consegue enxergar esse texto, Paulo falando aos irmãos em Roma, e Paulo falando aos irmãos em Gálatas? Paulo disse assim, olha, uma nova vida, ela vive para Deus. Aí ele chega em Gálatas, ele fala para os irmãos, olha, vocês que vivem para Deus, se vocês nasceram de novo, vocês têm que viver para Deus. Aí ele fala para os irmãos, ele diz assim, porque o que ele diz lá em Gálatas 2:20? Vamos ver se a igreja está... pastor não, pastor. Eu estou... Eu morri. Eu sou um novo homem. Essa vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo para Ele, na fé do Filho dele. A vida que você vive em Cristo, você não vive mais para você, você vive para Ele. Quem está entendendo isso aqui? Você está começando a entender se você nasceu de novo ou não? Por que o Senhor está insistindo nisso? Porque Jesus pode voltar e você vai ficar. Porque só vão subir quem nasceu de novo, quem vive para Deus. Quem tem relacionamento. Eu tenho um relacionamento, mas Deus não aprova aquilo. Então você não está vivendo para Deus. Significa que você ou não entendeu, ou você ainda não nasceu de novo. Você está entendendo? Você trabalha. A sua vida é para o trabalho. Pastor, por quê? Então, você ainda não entendeu que o seu trabalho, o foco do seu trabalho é para Deus e não para você. Então a sua vida não tem que ser para o seu trabalho, a tua vida tem que ser para Deus. O trabalho é uma consequência, não é uma finalidade na tua vida. Porque você vai começar a depender do trabalho e não de Deus. Você acha que Deus não é suficiente para te sustentar, então você fica agarrado ao trabalho. Você está começando a entender? Amém? Porque você precisa entender se você nasceu de novo. Mas pastor, essa história de que Jesus está voltando e tal, tudo bem, se você não acredita que Ele está voltando, é um direito seu. Amém? Mas se amanhã você passa na rua, vem um carro, bate em você e você morre. Não dá nem tempo para você... E aí? Porque a concepção de muita gente é essa. Eu tenho ouvido, e eu estou estudando sobre isso, eu estou ministrando sobre isso. Eu tenho uma série sobre isso. A iminente volta de Jesus, e as coisas estão mais claras do que nunca. Fiz algumas ministrações, um podcast da família sobre isso. E não é só eu que estou falando isso, porque de repente você vai dizer ao Senhor, não, são pessoas... Muitas outras pessoas estudiosas nesta área. Eu ainda estou engateando. Confirmando.
Mas tudo bem se você não acredita. Não importa. Mas você precisa acreditar numa coisa. A tua vida não está no teu controle. Você não sabe que vai sair daqui hoje. A irmã Cleusa está com quantos anos, irmã Cleusa? 79? 79 anos. 79. Fábio, você está com quantos anos? 30? Já? Não parece, irmão. Não parece. 30 anos. O Fábio entende que ele vai viver ainda muito. E no entendimento dele, o nosso entendimento natural, mostra que a vovó Cleusa está já com o pé. Ela já está com a chave na porta para entrar na casa. Mas esse é o nosso entendimento natural. Mas o entendimento espiritual não é esse. Não é. Tanto ela quanto ele tem que estar preparado hoje, porque a senha dele pode vir primeiro do que a dela. Não estou profetizando não, Fábio. Segura aí. Eu quero que ambos vivam muito ainda, porque a vovó Cleusa testemunha muito de Cristo para as pessoas. E Fábio tem um chamado para o ministério evangelístico. Ele é um evangelista. Então preste bem atenção nisso que o pastor está falando. Se ele parte e ele não é uma nova vida, se ele não tem o entendimento de que ele tem que viver a vida dele para Deus em tudo que ele é e em tudo que ele faz, então ou ele ainda não entendia, porque hoje ele vai passar a entender, ou ele ainda não nasceu de novo. E se ele partir sem nascer de novo, ele não estará, meu irmão, na casa do Pai. Ele não vai para a casa do Pai. Para onde vai? Assiste lá o meu podcast, o que acontece depois da morte. Então vocês têm a perguntar, onde está isso, pastor? No canal da família, no YouTube, irmão. Procura lá. Amém? Glória a Deus. Então, eu quis dar uma parada aqui. Por quê? Porque está muito simples a palavra. Mas a palavra é simples, mas ela é profunda. Porque parece ser algo superficial, mas não é. Viver uma vida para Deus. Mas vivendo, vive para Deus. Jesus fez exatamente isto. Eu ressuscitei, Jesus me tornou uma nova criatura, eu era uma pessoa morta nos meus pecados, e Jesus então me ressuscitou, me dando uma nova vida, para viver para Ele, em tudo. E terceira coisa, alcançado pela ressurreição, entende que a ressurreição de Jesus assegura a ressurreição do último dia. Assegura, olha isso aqui. Por 4 vezes, depois você leia lá, no capítulo 6 do Evangelho segundo João. No capítulo 6, depois você vai ler, eu não vou ler aqui. Jesus se refere à ressurreição do último dia. Capítulo 6, versículos 39, 40, 44 e 54. Mas eu te falo para você ler o texto todo. De João capítulo 6, ele se refere à ressurreição do último dia. Que ressurreição é essa, pastor? É a ressurreição dos mortos em Cristo, que vai acontecer quando Jesus voltar. Mas Jesus não vai voltar para reinar, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja dele nas regiões celestiais. Ele vai vir nas nuvens e a igreja vai ser arrebatada. Amém? Amém? Não vou dar o estudo aqui agora. Mas Paulo, ele fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4,16. Ele diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De acordo com Paulo, essa ressurreição
está assegurada por causa da ressurreição de Jesus. Então, meu querido, o que vai acontecer, pastor, com as pessoas que morreram em Cristo, que viveram a vida delas para Deus, uma nova criatura? Meu pai, minha mãe, meu conhecido, meu irmão, pessoas que eles viviam a vida para Cristo, ou eles eram de alguma igreja? Porque você ser membro de uma igreja, batizado, é fiel, cumpre os seus rituais religiosos, isso não lhe dá o diploma de nova criatura. Amém? Não lhe dá acesso para você receber um corpo transformado. Que corpo é esse? Aquele corpo que Jesus, quando ressuscitou, ele teve. Pastor, Lembra que ele chegou na casa que os apóstolos estavam reunidos e ele entrou sem ser pela porta? Porque o corpo transformado é um corpo invisível para tudo. Jesus se revela. Aí você vai dizer assim, mas Jesus não se mostrou de si porque ele se revela. Você vai receber esse corpo transformado. Você crê nisso, irmão? Tem gente aqui que tá voando. Eu vou receber, vai. Irmão, de novo eu vou insistir. Vai lá assistir aquele episódio, o que acontece depois da morte. Ali eu esclareço muita coisa à luz da Bíblia. Mas eu quero só destacar isso aqui por causa da ressurreição de Cristo. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Cristo. Você, no último dia, quando a trombeta soar, diga para o teu irmão, diga para o teu irmão, só falta uma trombeta. Porque 6 trombetas já soaram. Só falta uma. E ela está na porta. Segundo todos os que eu estou estudando, ela está na porta. Amém? Você que tem 30 anos, que vai achar que, irmão, daqui a 7 anos você vai entender o que o pastor está falando aqui. 2030. O que significa que o Senhor está mostrando para você e para mim que a ressurreição dele assegura a nossa ressurreição no último dia. Se eu tiver morto, eu vou ressuscitar e receber um corpo transformado, igual Saulo vai receber o corpo transformado. Aonde ele está agora, pastor? Assista lá. Vai dar... Então, eu estou falando isso porque a gente precisa ampliar o nosso canal, irmãos. Ele vai receber um corpo transformado. Aleluia. Você entende isso, irmão? Último dia. E quando vai ser esse último dia? Quando a trombeta soar, Jesus vem nas nuvens, a igreja, ela é arrebatada. Se eu e você ainda tivermos aqui vivos nesse corpo, esse corpo vai ficar, o seu espírito vai ser arrebatado e vai receber um corpo transformado. Amém? Amém? Entenda isso. Se você morreu em Cristo, vivendo sua vida para Deus, você vai ressuscitar e também vai receber um corpo transformado. Amém? Isso parece até um conto de fada, para quem não crê. Isso parece uma fantasia, é verdade, para quem não crê. Eu me lembro do Jô Soares, numa entrevista que ele estava dando, por uma pessoa assim, muito inteligente e muito profunda nesse tema. E eu me lembro que ele falou assim para o Jô Soares, porque o Jô Soares disse assim, para mim isso é apenas uma história para enganar o povo
Eu não acredito nisto. Ele acreditava que quando a pessoa morresse, acabou. E a pessoa disse assim para ele assim: eu respeito no que você acredita, mas lamento, porque gostaria que você acreditasse dessa forma e passasse a viver uma vida para Deus. Não houve discussão, só houve afirmação e respeito. Você está entendendo, irmão? Cristo, Ele é a ressurreição que valida, que permite. A ressurreição do último dia, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios 15, significará a vitória final e definitiva de Cristo sobre a morte e o pecado. Os filhos de Deus ressuscitarão em um corpo incorruptível. Isso está escrito lá, em 1 Coríntios. Sem pecado e sem possibilidade do pecado. E os que estiverem vivos também receberão esse corpo. Assim não haverá mais oportunidade para a morte e o pecado entre os filhos de Deus. Citando os profetas Isaías e Oséias, Paulo escreve: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Este é um hino de vitória, de celebração e alegria pela ressurreição de Cristo e a ressurreição da igreja. Porque Ele venceu, a igreja também vencerá. Amém? E quem é essa igreja, pastor? Essa igreja é constituída das pessoas que nasceram de novo e vivem para Deus. Eu quero falar uma coisa aqui, que talvez no culto das 19 eu não fale. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está me dizendo que você ainda não entendeu o que é viver para Deus. Tem gente que ainda está pensando assim: não, pastor. Viver para Deus, irmão, tudo que você é e tudo que você faz, você visa glorificar, exaltar o nome de Deus e realizar a vontade de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Está entendendo? Então, pastor, eu nasci de novo. Porque se você passa de segunda a sábado, não se envolve com nada, não fala nada, não tem nada, a tua vida, tudo que você faz, você não coloca Deus como prioridade. Mas domingo você está na igreja. Eu pergunto a você o seguinte: que vida você vive para Deus? Uma vida completa de prioridade ou uma vida de resto? Que vida você vive para Deus? Você está decepcionado com alguma coisa que aconteceu e Ele é culpado. O reino dele, a obra dele. Nós cantamos aqui a música relacionada à vida de Jó. Não importa. Eu vou adorar a Deus. Eu quero que você chegue aqui domingo vibrando e dizendo assim: pastor, essa semana a minha vida foi voltada para aquilo que faz a vontade de Deus.
tem vida se convertendo, tem gente amando mais por causa de mim, porque eu estou vivendo uma vida para Deus, pastor. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou falando, eu estou compartilhando. Pastor, olha, o senhor não sabe, eu estou vivendo a minha vida para Deus. E eu vou encerrar porque está pesado, vai ficar pesado, então eu não quero que você saia daqui com esse sentimento pesado. Eu quero que você saia daqui com sentimento leve. Viver essa vida para Deus. Nós temos como exemplo quem é o nosso maior exemplo? Quem é o nosso maior exemplo? Jesus é o nosso maior exemplo? É? Como que ele vivia a vida dele para o Pai? Vamos ficar em pé. Você lembra que o pastor disse aqui num domingo desses? Eu tenho 42 anos que vivo para Cristo. Não nasci pastor. Não nasci numa igreja evangélica. Não nasci numa família cristã, evangélica. Mas desde que Jesus me tornou uma nova criatura, me deu uma nova vida, eu nunca disse não para Ele. Porque eu dizia para Ele, eu quero viver a minha vida para fazer a Tua vontade. Pela minha vontade, eu não estaria aqui. Mas para fazer a vontade dEle, eu estou aqui. Porque eu tenho muita consciência e temor a Deus de que a minha vontade jamais vai ser melhor do que a vontade dEle na minha vida. E isso mostra o que, pastor? Eu nasci de novo. Você quer saber se você nasceu de novo? Não é pela quantidade que você vem na igreja. Não é pelo envolvimento que você tem com a igreja. Isso é apenas a sombra. Estar, se envolver, é consequência. Mas você quer saber se você nasceu de novo? Se você vive a sua vida para fazer a vontade dEle. Aí você vive para Ele. Volto para aqui. Olhem para mim. Contemplem a mesa. Mas antes de sentar à mesa, Ele foi ao jardim. E lá Ele chorou. O choro era tão intenso, de que as lágrimas que desciam sobre o seu rosto eram como gotas de sangue. E sabe o que ele disse para o Pai? Pai, tem como passar esse cálice? Mas eu não quero que seja feita a minha vontade. Porque quem nasceu de novo e verdadeiramente é filho, sempre vai optar em fazer a vontade do Pai. Mesmo que essa vontade seja a mais dura realidade. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Eu não sei se você entendeu
Mas eu quero que você cante o hino da vitória, de celebração e alegria. Porque a ressurreição de Jesus valida seu sacrifício, possibilita uma nova vida e assegura a ressurreição do último dia. Seja você morto, enterrado, ou esteja você vivo nesse corpo corruptível. Pergunto eu a você para encerrar: você nasceu de novo? Você vive a sua vida para Deus? E você entendeu o que é viver a vida para Deus? Você entendeu? Todos aqui são inteligentes. Viver uma vida para Deus é fazer a vontade dEle. E não me pergunte qual é, porque ela está expressa na palavra. Eu quero orar pela tua vida. Eu vou fazer um apelo. Não vou usar esse termo mais. Quando a gente apela, é como se a gente estivesse tentando convencer a pessoa, né? Mas eu vou usar uma outra frase. Deus está lhe dando uma oportunidade de, nesse dia, nessa hora, você que ainda não tem certeza que nasceu de novo e que quer nesta noite entregar a sua vida, mas eu já sou batizado, sou da igreja, mas você nesta noite, você entendeu pela palavra que você ainda não vive uma vida para Deus. Nessa noite você entendeu, e você nessa noite quer fazer essa aliança de passar a viver uma vida para Deus, como resultado de que você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Eu vou te dar, Deus vai te dar essa oportunidade. Não sou eu, porque eu não sou seu dono, não sou seu Deus. Não paguei preço nenhum por você na cruz, mas é Ele que está lhe dando uma oportunidade. Se você nessa noite entendeu que ainda não é e quer ser, a partir de hoje eu quero orar por você. Se você tem mais coragem ainda, deixa o seu lugar, eu vou orar por você, em nome de Jesus.